Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. O Corinthians não está esperando uma resposta do Dorival. Tá? Dorival não foi procurado hoje, não foi procurado ontem. O Dorival nega veemente que teve reunião no Corinthians. Dorival está em Curitiba, nunca esteve em São Paulo. Dentro do Corinthians nos passaram que existe uma negociação avançada com proposta pelo Dorival. E eu, tentando fechar esse quebra-cabeça, o que eu apurei é o seguinte. O Dorival nega, tá? Eu tenho que dar o lado dele. No Corinthians, alegam que, né, o Corinthians está negociando com ele. E aí, o meio termo de tudo isso que eu apurei é que eles tiveram uma conversa e depois o Corinthians, né, depois de apresentar números e tal, né, assim, ó, é uma coisinha aqui, aí o Dorival ajusta uma coisinha ali e o Corinthians depois nunca mais procurou o Dorival. Então, o que eu tenho para dizer em relação ao Dorival é o seguinte, não é que o Dorival não vai ser técnico do Corinthians, não existe mais nenhuma chance, acabou. Não é isso, não é isso. O que eu quero dizer em relação ao Dorival é que quem não está procurando o Dorival é o Corinthians agora. O que eu tenho para dizer para vocês é que se o Corinthians deu um gelo no Dorival, e o Corinthians não está procurando mais o Dorival, esses dias pelo menos, pode até voltar, pode até procurar o Dorival amanhã e fechar com ele ser o novo técnico do Corinthians na segunda, mas eu acho que isso vai acontecer e aí, tá, gente? E aí vem um discernimento meu, que não é uma informação, mas é um discernimento, apesar que já é uma informação, porque ontem eu já avisei que tinha feito 3 propostas, né? Uma para o Dorival, uma para o Luiz Castro e uma para o Tite. O Corinthians está priorizando, e aí é um discernimento meu, porque ontem uma fonte me disse que não havia prioridade. Não havia prioridade. Foi feita a proposta para os 3, e aí vamos ver quem que fecha primeiro, que o Corinthians entende que realmente, né, é o melhor negócio. Eu entendo que o Dorival passou a não ser prioridade mais, porque se o Corinthians não retornou mais para o Dorival, é porque o Corinthians deve estar avançando em outro técnico. Essa é a minha análise em relação ao Dorival. Não entre na pilha, não entre nessa história de que o Dorival está esperando o jogo São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. O Dorival, eu acredito que se tiver uma proposta do São Paulo, uma do Santos, uma do Corinthians, ele escolhe o Corinthians. Porque ele nunca trabalhou no Corinthians, cara. Entendeu? Ele nunca trabalhou no Corinthians. É igual o Luxemburgo, que, por exemplo, nunca trabalhou no São Paulo e sempre quis, né, o São Paulo. E aí surge a informação que o Carille está na pauta. Que o Carille está na pauta, a não ser que, né, a não ser que a informação seja de que o Corinthians fez uma proposta para o Carille, aí seria novidade. Que o Carille está na pauta é verdade. Eu informei vocês na quinta-feira sobre isso. Eu falei para vocês, os técnicos citados na reunião: Dorival, Luiz Castro, Tite, Carille. E o Diniz, que um citou lá e já brecaram, não, tá descartado, esse não. Esses foram os nomes citados na reunião. Além disso, o Memphis, para o Fabinho Soldado, sugeriu um europeu, que não houve contato do Corinthians em relação a esse técnico. Desde a primeira reunião, o Carille foi citado e eu informei isso para vocês na quinta-feira. Agora, eu não tenho informação que o Corinthians fez proposta para o Carille. Até porque o Corinthians vai ter que entrar na mesma história quando tentou o Carille antes do Ramon Dias, que é a questão da multa. Ele tem contrato vigente com o Vasco, a não ser que ele venha a ser demitido nesse final de semana. E entre Ramon Dias e Carille, eu prefiro o Ramon Dias. Aí era melhor não ter mandado embora. Mas, repito, o Corinthians, há 2 dias, pelo menos 2 dias, eu tenho certeza que Corinthians e Dorival não conversaram. Eu estou contando ontem, sexta e hoje, sábado. E aí vocês podem, eu não vou ficar falando aqui mais do que eu sei, porque para mim, para um bom entendedor, meia palavra basta. O Corinthians não fez mais contato com o Dorival. Não vou falar que o Dorival está esperando, porque eu não posso falar isso por ele. Se procurar, uma coisa eu sei.
Dorival quer trabalhar, tá? Uma coisa eu sei. Dorival quer trabalhar. Outra coisa eu sei. A multa do Dorival com a CBF não tem nada a ver. Antes que alguém fale isso, a multa do Dorival com a CBF não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians pode pagar o salário que ele quiser para o Dorival e o Dorival vai receber do mesmo jeito da CBF. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Não tem, porque vão começar. Eu conversei com uma pessoa bem próxima ao Dorival. E essa pessoa disse que as pessoas começam a criar histórias, inventar histórias em caso de um fracasso na negociação. Entendeu? Então, é bom a gente deixar bem claro isso também. A multa do Dorival com a CBF é uma coisa à parte, tá? A CBF não é um clube. A CBF vai pagar o Dorival. Se não pagar agora, vai dividir a dívida ou vai ser resolvido na justiça. Então, gente, essa questão do Carille preocupa, né? E preocupa bastante, tá? Porque ele agrada, sim, a diretoria corintiana. E vou te falar que o Augusto é o que mais gosta dele. O Augusto se dá bem com ele, o Augusto se dá bem com o Pitombeira, o Augusto queria o Carille, né? O Augusto meio que foi convencido, né? Depois a trazer o Ramon Dias ao invés do Carille na última tentativa do Carille, mas o Corinthians fez proposta para o Luiz Castro, fez proposta para o Tite é difícil, e eu hoje ousaria dizer também que o Luiz Castro está bem pautado, o Luiz Castro está muito bem avaliado dentro do Corinthians. O Corinthians fez proposta para o Luiz Castro, o Corinthians fez, o Tite me falaram que é a negociação mais difícil, porque o Corinthians está mantendo várias negociações em paralelo, e me falaram que a mais difícil de se concluir é a do Tite. Então, assim, Luiz Castro ganha, né, força no Corinthians. O Carille, eu não tenho informação de proposta, mas tem informação que gostam muito do Carille, tá? Enfim, já o Luiz Castro, muito bem avaliado dentro do Corinthians e com chances. Então, pelo menos uma notícia boa para o torcedor corintiano, né? Não existe proposta para o Carille, mas existe para o Luiz Castro. Só que, meu amigo, se tudo ficar emperrado, esses treinadores são super caros, os caras podem ir para cima do Carille, velho. Entendeu? Não houve nenhum contato ainda com o Carille, mas o nome dele está na pauta. Se tudo der errado com o Luiz Castro, se tudo der errado com o Dorival, se tudo der errado com o Tite, o Carille passa a ganhar muita força dentro do Corinthians, porque o nome dele estava na pauta. Agora, eu acho hoje, é só um achismo, tá? Claro que é um achismo em cima de tudo que eu sei, que o Luiz Castro hoje está na frente do Dorival, porque não houve contato com o Dorival nem ontem nem hoje, entendeu? Se o Corinthians meio que deu um gelo aí, tudo bem. O que pode... Gente, numa segunda-feira, no início da semana, tudo pode acontecer. Corinthians não fechar com o Luiz Castro, aí procura o Dorival. Eu acho que o Dorival quer. Eu tenho certeza que ele vai voltar a trabalhar e ele quer. Tá? Uma pessoa ligada ao Dorival me falou que ele quer. Então, se o Luiz Castro não fechar, o Tite está muito difícil, cara, para mim tem que ir para cima do Dorival e fechar com o Dorival. Entendeu? Acho que o Carille não pode estar na pauta assim. Eu tenho medo dessa questão.